Fala DS, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao nosso episódio 3 da série Preview DS, uma série de 5 episódios totalmente voltados para a área de ciência de dados, onde o nosso convidado responde perguntas sobre a área. E para começar esse episódio de hoje, eu vou convidar ele, o Meigaron. Seja bem-vindo, Meigaron. Eu queria que você respondesse para nós sobre as habilidades e as ferramentas de um cientista de dados. Para isso, eu vou começar com a seguinte pergunta. Quanto às habilidades e conhecimentos, o que um cientista de dados precisa saber para entrar no mercado e ser um profissional bem-sucedido? Boa pergunta, Sabrina. Eu vou dividir a resposta em duas partes. A primeira, eu vou falar sobre as habilidades necessárias para entrar no mercado. E a segunda, eu vou falar sobre as habilidades para você ter sucesso como cientista de dados. Para você entrar no mercado de trabalho como cientista de dados, a habilidade que o candidato precisa ter é resolver problemas de negócio com ferramentas. Essa é a principal habilidade. Pode parecer óbvio demais, mas na verdade não é. Resolver problemas de negócio é uma habilidade que não é ensinada durante a nossa educação formal e muito menos nas pós-graduações atuais. Se você refletir um pouco sobre a maneira como você aprendeu tudo que você sabe até hoje, você vai perceber que nós somos instruídos sobre como utilizar ferramentas e não como resolver os problemas com elas. Vou te dar um exemplo. No ensino médio, os professores nos ensinaram uma ferramenta da matemática chamada média ponderada. Mas nem todo mundo consegue usar a média ponderada para balancear uma carteira de investimento, por exemplo. Na faculdade, nos ensinaram uma probabilidade, mas poucas pessoas conseguem usar essa ferramenta para descobrir qual a chance de um visitante que entra na loja sair dela com produtos em mãos. Então, usar o conhecimento, métodos e ferramentas para você resolver um problema de negócio, ela é uma habilidade. Infelizmente, não está sendo ensinado para as pessoas, por isso muitos candidatos reprovam muitas vezes nos processos seletivos de empresas e acabam desistindo. É porque falta essa habilidade que é a principal habilidade de um cientista de dados. É capaz de resolver problemas com as ferramentas disponíveis. A grande maioria dos candidatos que eu avalio para cargos de dados júnior preocupam 100% em mostrar técnicas, métodos, ferramentas que eles aprenderam. Muitas vezes na tentativa, talvez de impressionar o recrutador e mostrar que ele domina a ciência de dados, só que eles se esquecem de mostrar como tudo aquele conhecimento está sendo usado numa sequência de passos para resolver aquele problema. Os candidatos eles até esquecem de mencionar o problema que estão resolvendo. Eles mencionam no começo para mostrar o porquê que eles estão fazendo aquilo, mas depois toda a construção da solução parece que está desconectada com o problema que ele está resolvendo. Então, o conhecimento para você resolver problemas através de uma ferramenta, ela é uma habilidade. Obviamente pode ser aprendido, como qualquer outra habilidade, e ela é a principal habilidade que você precisa aprender para entrar no mercado como cientista de dados, mesmo no nível júnior. As empresas elas querem profissionais que resolvam problemas. Ponto. Isso em qualquer nível. Obviamente, os níveis mais iniciantes, eles resolvem problemas menos complexos e os níveis mais avançados. Mas mesmo os níveis menores, como o júnior, eles também precisam resolver problemas. Agora, em termos de conhecimento e ferramentas para resolver problemas de negócio, que você precisa saber, quando eu falo sobre conhecimento e ferramenta, eu estou dizendo sobre você conseguir manipular dados usando uma linguagem de programação, Python, por exemplo. Quando eu falo manipular dados, eu estou me referindo a você ser capaz de escrever códigos para filtrar linhas de uma tabela de dados, para selecionar colunas, para realizar contagens, realizar somas, divisões, agrupamentos. Você realmente ser capaz de escrever códigos para poder desenhar gráficos de linhas, gráficos de barra, mapas, etc. E não somente manipular dados com uma linguagem de programação, mas você precisa também aprender a analisar esses dados para resolver os problemas. Daí, quando eu falo análise de dados, eu quero dizer você realmente extrair informação desses dados e comunicar esses insights, comunicar padrões, oportunidades de melhoria no negócio que você identificou, dizer quais são as métricas que estão indo mal e conseguir explicar o porquê, as métricas que estão indo bem e também conseguir explicar o porquê elas estão indo bem, você realmente direcionar as ações do time de dados. Isso são soluções de problemas de negócio. Para você extrair esses insights, você precisa conhecer as ferramentas da estatística. Saber que uma média, por exemplo, ela é uma ferramenta que resume os dados em um único ponto central. O desvio padrão ele é usado para medir a dispersão em torno dessa média. E a correlação ela mede a força com que duas variáveis aumentam ou diminuem juntas.
Que o histograma, ele mede a frequência com que os dados acontecem. A distribuição normal, ela descreve como que os valores de uma variável de interesse, elas estão distribuídas e assim por diante. É você realmente entender para que serve cada uma das ferramentas e usá-la no momento que você precisa. As ferramentas aplicadas aos dados têm o único objetivo de encontrar padrões, encontrar respostas para as perguntas de negócio. Existem outras ferramentas também que são mais sofisticadas, que são os algoritmos, que eles ajudam você a descobrir padrões nos dados, porque eles conseguem analisar grandes volumes, volumes enormes de dados históricos. Então esses algoritmos eles são chamados de machine learning e ela é a principal ferramenta do cientista de dados. Para você usar esses algoritmos, você precisa aprender como é que você treina esses algoritmos, como que você avalia a performance desses algoritmos e principalmente como é que você interpreta os resultados que esses algoritmos produzem para que você solucione um problema de negócio e ensine as pessoas a usar aquilo. E um outro conhecimento também muito importante para o cientista de dados júnior, que poucas pessoas falam, mas é extremamente relevante, é o storytelling. O que é storytelling? Storytelling ele é um conjunto de métodos para você comunicar assuntos complexos de maneira simples. Como cientista de dados, você vai estar em contato com muitas pessoas que não são técnicas. Então você vai precisar comunicar os seus insights, comunicar os seus resultados, comunicar todo o processo de construção da solução, que é algo complexo, tudo isso de maneira simples. Então você precisa de técnicas que ensinem você a fazer isso. Então, para resumir tudo o que eu disse, em termos de conhecimento e ferramentas, o cientista de dados júnior, ele precisa saber linguagem SQL para poder coletar dados, Python para poder manipular os dados, a estatística para poder analisar esses dados, machine learning para poder encontrar padrões em grandes volumes de dados e conseguir criar cenários futuros, e o storytelling para você comunicar seus insights, a construção da sua solução para as pessoas que não são técnicas. Agora, para você se tornar um cientista de dados de sucesso, que é a segunda parte da sua pergunta, você precisa aprender somente 2 habilidades. A primeira, você precisa ter um hábito de estudo, e a segunda, você precisa ter uma metodologia de aprendizado. A ciência de dados ela é uma intersecção de vários mundos. O mundo da programação, o mundo da estatística, o mundo de machine learning, o mundo do storytelling, etc. Então é humanamente impossível você estar 100% pronto para essa profissão. Então você precisa aprender os conteúdos mínimos necessários para entrar no mercado e dentro do campo de batalha você continua construindo a sua carreira. E essa construção nada mais é do que você continuar se desenvolvendo através do aprendizado de novas habilidades. Por isso que um cientista de dados que busca o sucesso na carreira, ele está sempre estudando, ele está sempre fazendo seus projetos pessoais, ele está sempre aprendendo métodos e ferramentas novas que vão além do seu trabalho. Ele está sempre envolvido em projetos diferentes que testem as suas habilidades ou que forcem ele realmente a aprender coisas novas. E para isso você precisa ter o hábito de estudos. Precisa ser tão importante na sua vida quanto visitar a sua família, quanto sair com seus amigos, quanto ir na academia. Precisa fazer parte do seu dia. Mas obviamente, somente estudar não basta. Você precisa saber como estudar. Como ser produtivo dentro daquela hora de estudo que você tem. Ou seja, você precisa aprender como aprender ou absorver conhecimento mais rápido em menos tempo. Ou seja, ser produtivo na hora de estudo. Então, o segredo de uma carreira de sucesso, pelo menos na ciência de dados, é você ter um hábito de estudo e você ter um método de aprendizagem. Certo. Quanto ao conhecimento em matemática, estatística e programação, o que um cientista de dados precisa saber dessas áreas? Ótima pergunta, Sabrina. O primeiro ponto que precisa ficar muito claro na cabeça das pessoas é que o cientista de dados ele não é um matemático e não é um estatístico, muito menos um desenvolvedor. O cientista de dados ele é um profissional que usa as ferramentas da matemática, estatística, programação, com foco em construir soluções para problemas de negócio usando dados. Enquanto o desenvolvedor ele usa as linguagens de programação para criar sistemas complexos de websites, de bancos, de lojas online, etc., o cientista de dados ele usa essas ferramentas da programação para analisar grandes volumes de dados. Então, as ferramentas da maioria das pessoas que analisam dados, hoje, ela é o Excel. Quem nunca trabalhou com Excel na vida, ou conhece alguém que trabalha com Excel? Pois é, o Excel é uma excelente ferramenta para análise e ajuda muito a manipular os dados, criar gráficos, para insights e tudo mais. Mas o Excel ele tem uma limitação de linhas, que fica em torno ali de 1 milhão, segundo a própria Microsoft. Não lembro exatamente o número, mas é em torno de 1 milhão de linhas. Isso se você tiver um bom computador.
Mas se você tiver uma máquina ruim, né, ela vai ficar muito lenta e nem mesmo vai funcionar, então vai ficar impossível você trabalhar. E como estamos vivendo a era do Big Data, né, o cientista de dados ele trabalha em projetos que chegam facilmente a mais de 1 milhão de linhas. Portanto, o Excel, que era a melhor ferramenta até o momento, né, ela não é mais útil nesse cenário. Então nós precisamos de ferramentas mais robustas para poder manipular e analisar os dados em grandes quantidades. Foi então que o cientista de dados ele pegou emprestado a principal ferramenta dos desenvolvedores, que é a linguagem de programação. Nós aproveitamos essa robustez das linguagens de programação em conseguir acessar rapidamente muita informação e aplicamos isso aos dados, né? Então, com o tempo, os próprios desenvolvedores eles começaram a criar bibliotecas que são voltadas para a análise de dados em si. E cada vez mais essas linguagens de programação elas foram sendo utilizadas tanto para o desenvolvimento de sistemas quanto para a análise de dados. Então, o cientista de dados ele precisa saber como ler os dados, como selecionar as colunas, como as linhas, como desenhar gráficos, como desenhar mapas, contar números, somar valores, aplicar conceitos de estatística, médias, medianas, desenho padrão, salvar os dados em um banco de dados, etc. Basicamente, essas são as tarefas que um cientista de dados precisa saber fazer usando a linguagem de programação. Ele não precisa saber os conceitos mais sofisticados de programação, nem nada. Ele só precisa conseguir analisar os seus dados da mesma forma que ele fazia no Excel. Aliás, um bom exercício que eu recomendo é você pegar um conjunto de dados, né, e fazer algumas análises, desenhar alguns gráficos, criar algumas tabelas no Excel. Depois você faz os mesmos gráficos, tabelas e análises, só que agora utilizando o Python. E, obviamente o resultado tem que ser igual. Então, essa linguagem de programação, ela passa a substituir a antiga ferramenta do Excel, mas você faz as mesmas atividades das duas ferramentas. Esse exercício ele vai fazer você entender o quanto de programação você precisa saber. Como cientista de dados, você precisa ser capaz de fazer as mesmas análises que você faria no Excel, só que numa linguagem de programação como o Python, por exemplo. Agora, em termos de estatística, a ideia ela é a mesma. Um cientista de dados ele não é um estatístico. Todas as ferramentas de análise de dados elas vêm da estatística, mas o cientista de dados não conhece tantos métodos quanto os próprios estatísticos. E o objetivo desses dois profissionais também são diferentes. O cientista de dados ele usa a estatística como ferramenta para encontrar um padrão, para descobrir insights, para resumir os dados, para analisar os dados. Por exemplo, a média ela é uma ferramenta que ajuda você a entender a tendência central de uma nuvem de pontos. Então, qual seria o ponto central que resume essa nuvem de pontos? Já o desvio padrão ele é uma ferramenta que mostra a dispersão dessa nuvem. Ou seja, os pontos estão próximos ou distantes desse ponto central. E a correlação ela é uma ferramenta que ajuda você a entender o quanto dois atributos aumentam ou diminuem juntos, e por diante. Tem várias ferramentas que, quando aplicadas, dão o resultado esperado. Então, como cientista de dados, você precisa conseguir entender comportamentos, né, dos dados e extrair os insights. Você precisa conhecer a aplicação dessas ferramentas da estatística, a média, o desvio padrão, a mediana, correlações, skill, kurtoses, né, teste de hipóteses, probabilidade, distribuição de probabilidade, inferência estatística e outras ferramentas. Para conhecer, saber aplicar, entender o que essas ferramentas te retornam como resultado para você conseguir analisar e gerar um insight. Então, quanto mais ferramentas da estatística o cientista de dados conhecer, ele souber como aplicar, maior a sua caixa de ferramentas. Quanto maior o seu leque de opções de ferramentas para usar, melhor as suas análises, mais claro fica a identificação de um comportamento, ou seja, o seu trabalho como cientista de dados ele fica com mais qualidade. Se você conhece somente o martelo, como dizem, né, qualquer problema parece um prego. Agora, se você domina um canivete suíço, por exemplo, você tem a ferramenta certa para cada tipo de problema. O uso da matemática pelo cientista de dados não foge muito disso, segue o mesmo caminho dessas outras duas disciplinas. Na ciência de dados, os conceitos da matemática elas são muito importantes, principalmente para você entender como os algoritmos de machine learning eles funcionam, como que eles são capazes de encontrar padrões em grandes volumes de dados, quais são os riscos ao ser aplicado em determinado contexto, o que faz a performance aumentar, diminuir, etc. E através desse entendimento da ferramenta, você usa a matemática, Na verdade, você usa a matemática para entender todos esses comportamentos. Então, através do entendimento das ferramentas da matemática, você chega nessa percepção de como os algoritmos funcionam. Porque além de você ter essas ferramentas na sua caixa, você precisa saber como usá-las, Você precisa entender como que elas funcionam, saber qual é o momento certo de usar cada uma delas. Senão você vai aprender uma única ferramenta
entender que qualquer problema você resolve com a Isso é um grande erro. Então, resumindo, né, a profundidade do conhecimento que o cientista de dados precisa ter sobre estatística, matemática, programação, machine learning, storytelling é a mais prática possível. Seria como as ferramentas funcionam, né, como você usar essas ferramentas, né, em cenários elas funcionam melhor ou pior, né, qual é a profundidade necessária para você resolver o problema do negócio, e não para produzir conhecimento científico, como os matemáticos fazem. Essa é a grande diferença entre essas profissões. Nossa última pergunta desse episódio, May. As empresas exigem alguma formação específica para essa carreira? É preciso ter formação universitária, pós-graduação ou algo nesse sentido? O local de formação impacta na empregabilidade? Muito boa pergunta, Sabrina. A ciência de dados é uma profissão independente de uma formação específica. Eu trabalho em um time com mais de 30 cientistas de dados e a formação deles são das mais variadas, né? Eu trabalho com cientistas de dados formados em economia, engenharia, relações internacionais, administração, estatística, jornalismo. Na minha escola, a comunidade DS, já tivemos 120 alunos empregados em grandes empresas, como cientistas de dados. E todos eles têm formações e graduações diversas, como por exemplo, teve aluno que fez engenharia, biologia, teve um aluno das ciências políticas, da matemática, da medicina veterinária, direito e outras formações que são completamente distintas. Eles se empregaram sem nenhuma pós-graduação, apenas com os cursos e os projetos de portfólio que eu ensino dentro do plano de estudo da comunidade DS. Apesar da ciência de dados não exigir uma graduação específica, as empresas elas ainda buscam profissionais com ensino superior. Então estamos caminhando aí para um momento onde a formação superior ela não vai ser mais exigida. Empresas como o Google e a Tesla, elas já não exigem mais formação superior. Mas eu não tenho a menor ideia de quando isso vai acontecer no Brasil, se é que isso vai acontecer um dia. Então o que eu posso afirmar hoje é que as empresas elas estão valorizando cada vez menos a formação e a universidade do candidato e mais a sua capacidade de resolver problemas de negócio com o conhecimento que ele tem. Por isso que os processos seletivos para cientistas de dados, eles envolvem um teste técnico, onde um problema de negócio da empresa é passado para o candidato, tem 7 dias úteis para criar uma solução e apresentar para a empresa. Os recrutadores que são cientistas de dados também, eles vão avaliar a capacidade desse candidato de criar uma solução, usando essas ferramentas e o conhecimento que tem. E nesse momento, não importa se o candidato ele tem mestrado, se ele tem doutorado, se ele é formado na USP, se ele é MIT, se ele é formado em Harvard, todos são avaliados pelo teste técnico, não pelo diploma pendurado na parede. Obviamente, quanto melhor a formação, muito mais completo e esperado, esse é o resultado dos recrutadores do candidato. Mas, mais uma vez, os recrutadores estão interessados no resultado do teste técnico, não no diploma pendurado na parede. Até porque se a formação do candidato e a faculdade que ele fez fossem decisivos, não havia testes técnicos. E afinal de contas, os candidatos formados em matemática e estatística pela USP, juntos com os mestres e os doutores, já estariam 100% empregados. E hoje a realidade é completamente diferente. Pessoas que fazem doutorado e têm mestrado, eles têm dificuldade em entrar no mercado porque é um mundo diferente, um mundo muito mais prático. Então não é garantia de emprego, mestrado, doutorados, nem se você é também formado em grandes universidades, tá? Na prática, no dia a dia da empresa, o que acontece foi o que eu mencionei. Você tem cientistas de dados de todas as formações e vindos de várias universidades. O processo seletivo das empresas não é sobre a formação do candidato e nem da faculdade que ele veio, sim da capacidade de resolver um problema de negócio usando dados. E também o seu conhecimento junto com as ferramentas, independente de onde ele aprendeu isso. Muito obrigada, Migran, por tirar nossas. E você, DS, que ainda não se inscreveu no evento, o link está na descrição desse vídeo. E qualquer dúvida é só deixar nos comentários. Vejo você no episódio 4. Até lá!